Chamar a Luísa Martins, porque olha essa, Yuri, durante o depoimento no STF, né, Luísa, o governador Tarcísio de Freitas foi questionado apenas pela defesa de Bolsonaro. Conta pra gente qual que foi a estratégia. Olha, Débora e Yuri, o depoimento foi bastante breve, né? O depoimento do governador Tarcísio como testemunha de Bolsonaro nessa investigação, nessa ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, e algo chamou a atenção. Em vários outros depoimentos, inclusive de outros réus nesse núcleo 1, o núcleo principal da trama golpista, não só as defesas faziam perguntas, mas também o próprio ministro Alexandre de Moraes e também a Procuradoria-Geral da República, representada em pessoa pelo Procurador-Geral Paulo Gonet, que tem estado presente, né, em todas essas audiências. Mas com Tarcísio, apenas a defesa fez perguntas. Moraes não teve considerações para fazer, nem questionamentos, e nem a PGR também perguntou para Tarcísio de Freitas. Então, isso facilitou um pouco a vida do governador, porque foi um depoimento muito mais breve, em que ele respondeu perguntas que foram direcionadas pela própria defesa de Bolsonaro, que com quem ele tem afinidade, né, de quem ele é próximo, uma testemunha que foi indicada, afinal de contas, pela própria defesa. É claro que Bolsonaro já sabia mais ou menos, né, o roteiro que Tarcísio ia seguir, ambos são muito próximos, né, desde que Tarcísio foi apresentado para ele ali no contexto da transição, quando ele foi eleito, Bolsonaro, em 2018, e Tarcísio foi ministro da Infraestrutura durante o governo do ex-presidente, e já se imaginava, então, que Tarcísio fosse afastar, né, ao responder as perguntas, a tese de que Bolsonaro tinha qualquer intenção de aplicar um golpe de Estado. Então, ele foi questionado pela defesa sobre essa possibilidade, né, de Bolsonaro ter aventado algum plano para uma ruptura institucional, e Tarcísio respondeu que nunca, assim como não aconteceu durante o período dele no Ministério, nunca esteve presente com o presidente para falar desse assunto, e que das ocasiões em que eles se encontraram, esse tema não foi mencionado, e Bolsonaro jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura. E aí Tarcísio apenas concluiu, só para reforçar o que disse a Thaisa, afirmando que depois da derrota em 2022, Bolsonaro estava triste, mas resignado, e isso, quando ele diz resignado, ele quer dar a entender que Bolsonaro estava, tinha aceitado o resultado, né? Estava conformado, tinha aceitado, no fim das contas, o resultado da eleição, mas não é talvez bem isso que aponta tanto o inquérito da Polícia Federal quanto a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Só um ponto que é importante de destacar, Yuri e Débora, é que as provas que foram colhidas até agora no âmbito do inquérito, ou seja, antes da denúncia, elas precisam necessariamente ser comprovadas por outras provas agora na fase da ação penal. Porque não é possível condenar alguém, isso não sou eu que estou dizendo, é a legislação, não é possível condenar alguém com provas que foram colhidas apenas na fase do inquérito. Depois da denúncia, tem que ter mais evidências e um grande cruzamento de dados que permita confirmar ali o que diz o relatório da PF, o que diz a denúncia da PGR, para que haja, no fim das contas, uma eventual condenação. Então, todas essas testemunhas, inclusive o que disse Tarcísio de Freitas, todas essas informações, né, vão ser cruzadas, vão ser analisadas assim que essa lista extensa de testemunhas acabar de depor, para que haja ali uma avaliação sobre em que medida esses testemunhos coincidem ou divergem, e aí determinar então as próximas diligências.